Pessoal, eu vou trazer aqui uma informação muito importante aqui nesse vídeo, aqui nesse canal para todos vocês, porque hoje foi anunciada aí uma notícia que pegou o mundo inteiro de surpresa, né? E essa confirmação, ela vai de um grande impacto, né, na política, na economia do mundo inteiro, que foi essa confirmação, né, a desistência do Joe Biden na eleição presidencial nos Estados Unidos. Afinal de contas, por que é que o Joe Biden desistiu da eleição presidencial nos Estados Unidos? Quem vai substituir Joe Biden? Já tem um nome definido? Tem alguma decisão tomada nesse sentido? Eu vou trazer aqui, gente, tá uma matéria do Fantástico que traz aqui com riqueza de detalhes tudo, absolutamente tudo com relação a essa questão. E o interessante é que o Fantástico revela toda a verdade por trás desta decisão bombástica, né, do Joe Biden aí ter confirmado que ele não está mais no páreo, né, para disputar a presidência dos Estados Unidos. Por que eu decidi trazer esse vídeo? Porque ele traz muitos detalhes que estão por trás ali nos bastidores dessa decisão tomada aqui por Joe Biden, gente, tá? Assistam com muita atenção, porque tem muita informação importante para vocês aqui com relação a essa decisão do Joe Biden, tá? Só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos aqui à matéria. Hoje, em carta publicada numa rede social, que desistiu de concorrer à reeleição. Biden declarou apoio à vice-presidente Kamala Harris para substituí-lo como candidata democrata na disputa com o republicano Donald Trump. Olá, muito boa noite. Boa noite, a gente vai direto a Washington, onde está a correspondente Raquel Krahenbuhl. Ela traz informações ao vivo sobre a desistência de Joe Biden à reeleição nos Estados Unidos. E a gente quer saber da Raquel como foi a repercussão nos Estados Unidos desse anúncio tão impactante para a corrida eleitoral americana. Boa noite, Raquel. Boa noite, Poliana, Maju, a todos. Realmente muito impactante. Depois de quase um mês desde o desempenho ruim no debate presidencial, Joe Biden não resistiu à pressão. A decisão pegou muita gente aqui na Casa Branca e na campanha até, na campanha democrata, de surpresa. Apesar de especulações de que abandonaria a corrida, assessores do presidente me disseram no fim de semana que ele ficaria na disputa, lembrando até que ele retomaria a campanha nesta semana. As equipes da Casa Branca e da campanha só souberam da decisão minutos antes do anúncio. O presidente, que se recupera de Covid na casa de praia dele em Rehoboth, conversou com a vice Kamala Harris e também com líderes do Partido Democrata nesta manhã, antes de anunciar a decisão. Depois do anúncio, passou o dia no telefone com deputados e senadores, governadores também, assessores e até apoiadores. E ele vai continuar fazendo telefonemas nesta noite e amanhã. Para ele, é hora de unir o partido em apoio à candidatura de Kamala Harris. Apesar da pressão, hoje foi quase um dia de luto no Partido Democrata, que afirma que Biden foi um dos melhores presidentes da história moderna. Em coro, muitos políticos democratas lembraram o legado dele e disseram que foi um ato patriótico abandonar a disputa. Do lado republicano, já houve pedidos para que Joe Biden renuncie à presidência. Foi uma decisão difícil para Biden. Ele não queria abandonar a disputa e disse que tomou a decisão porque é do interesse do partido e dos Estados Unidos. Uma decisão histórica, a primeira vez que um presidente abandonou a corrida depois de vencer as prévias do partido. Outros dois presidentes desistiram da disputa à reeleição, mas durante a temporada de prévias. O último foi Lyndon Johnson, em 1968, pressionado por protestos contra a Guerra do Vietnã. Os detalhes desse dia histórico nos Estados Unidos a gente acompanha agora. Era 1h46 da tarde deste domingo, pelo horário local, 2h46 no horário de Brasília, quando Joe Biden publicou um comunicado numa rede social. Biden começa o texto falando sobre o governo dele. Meus queridos americanos, nos últimos 3 anos e meio, fizemos grandes progressos como nação. Hoje, a América tem a economia mais forte do mundo. Fizemos investimentos históricos na reconstrução de nossa nação, na redução dos custos de medicamentos prescritos para idosos e na expansão do atendimento de saúde acessível para um número recorde de americanos.
Prestamos cuidados extremamente necessários para 1 milhão de veteranos expostos a substâncias tóxicas. Aprovamos a primeira lei de segurança de armas em 30 anos. Nomeamos a primeira mulher afro-americana para a Suprema Corte. E aprovamos a legislação climática mais significativa da história do mundo. A América nunca esteve melhor posicionada para liderar do que estamos hoje. Sei que nada disso poderia ter sido feito sem vocês, o povo americano. Juntos, superamos a pandemia do século e a pior crise econômica desde a Grande Depressão. Protegemos e preservamos nossa democracia e revitalizamos e fortalecemos nossas alianças ao redor do mundo. Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente. E embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu me afaste e me concentre apenas em cumprir meus deveres como presidente pelo resto do meu mandato. Falarei à nação mais detalhadamente sobre minha decisão ainda esta semana. Por enquanto, permitam-me expressar minha mais profunda gratidão a todos aqueles que trabalharam tão duro para me ver reeleito. Quero agradecer à vice-presidente Kamala Harris por ser uma parceira extraordinária em todo esse trabalho. E permitam-me expressar minha sincera gratidão ao povo americano pela fé e confiança que vocês depositaram em mim. Acredito hoje no que sempre acreditei, que não há nada que a América não possa fazer quando fazemos juntos. Só temos que lembrar que somos os Estados Unidos da América. Momentos depois do comunicado, postou uma foto com Kamala Harris. Na legenda, se dirigiu aos colegas do Partido Democrata, que o escolheram como candidato nas prévias organizadas no começo do ano, e confirmou o apoio à vice como substituta dele na disputa. Hoje, eu quero oferecer toda a minha torcida e apoio para Kamala ser a nomeada por nosso partido neste ano. Democratas, é hora de nos unirmos e derrotarmos Trump. O jornalismo da Globo interrompeu o Domingão para informar sobre essa decisão histórica. Ele diz que você tem os 40.700... horas e 13 minutos, a gente vem com a informação ao vivo que o presidente Joe Biden desiste da candidatura à reeleição a presidente dos Estados Unidos. Joe Biden se recupera de Covid na casa de praia no litoral do estado de Delaware. Segundo o médico do presidente, ele tomou hoje a 8ª dose do remédio para o vírus. Os sintomas estão cada vez mais leves, com oxigenação normal. Menos de uma hora depois, o candidato republicano Donald Trump comentou a desistência de Biden. O corrupto Joe Biden não estava em forma para concorrer à presidência e certamente não está em forma para servir como presidente, nunca esteve. Vamos sofrer muito por causa da presidência dele, mas vamos remediar os danos que ele fez muito rapidamente e fazer a América grande de novo. J.D. Vance, candidato a vice na chapa de Trump, chamou Biden de pior presidente que ele testemunhou e escreveu: Kamala Harris esteve com ele em todos os passos. Ela é responsável por todos os fracassos e ela mentiu por quase 4 anos sobre a capacidade mental de Biden, colocando a nação com um presidente que não consegue trabalhar. Bill Clinton foi o primeiro ex-presidente democrata a se manifestar publicamente. Ele e a ex-secretária de Estado, Hillary Clinton, apoiaram e defenderam a decisão de Biden e apoiaram a candidatura de Kamala. Nos comprometemos a fazer tudo o que pudermos para ajudá-la. O ex-presidente Barack Obama, que teve Biden como vice durante 8 anos, elogiou o colega como um dos presidentes mais produtivos e um amigo e parceiro querido. Hoje, nós fomos lembrados de novo de que ele é um patriota no mais alto nível. Obama escreveu uma carta longa e lembrou que Biden nunca fugiu de uma luta. Ele ter olhado para o cenário político e decidido que deveria passar a tocha a um novo candidato é certamente um dos momentos mais difíceis da vida dele. Mas sei que ele não tomaria essa decisão a menos que acreditasse que era certa para a América. É uma prova do amor de Joe Biden pelo país. Obama afirmou que os democratas agora navegarão em águas desconhecidas e disse ter confiança nos líderes do partido para criarem um processo do qual apareça um candidato notável. O ex-presidente não endossou a candidatura de Kamala Harris. A ex-presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, publicou um agradecimento a Joe Biden. O presidente Joe Biden é um americano patriota que sempre colocou o nosso país em primeiro lugar. O seu legado de visão, valores e liderança
fazem dele um dos presidentes mais importantes da história americana. E não mencionou o nome da vice-presidente. Depois de conversar com alguns congressistas democratas, a vice-presidente Kamala Harris também publicou um comunicado. Ela elogia Joe Biden e diz que aceita uma possível nomeação como candidata do partido. É uma grande honra ser sua vice-presidente e me sinto profundamente grata ao presidente e a toda a família Biden. Kamala cita o filho mais velho de Biden, Beau, que morreu em 2015. Os dois foram procuradores gerais ao mesmo tempo e trabalharam juntos. Beau me contava histórias sobre o pai, sobre o tipo de pai e homem que ele era. A vice-presidente destaca a honestidade e a integridade de Biden. Com este ato altruísta e patriótico, o presidente Biden está fazendo o que fez ao longo de sua vida de serviço: colocar o povo americano e nosso país acima de tudo. Estou honrada por ter o aval do presidente e minha intenção é conquistar essa nomeação. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para unir o Partido Democrata e unir a nossa nação para derrotar Donald Trump e a sua agenda extrema do Projeto 2025. Temos 107 dias até o dia das eleições. Juntos, lutaremos e juntos venceremos. O anúncio da desistência de Joe Biden foi o fim de um processo longo e desgastante que tornou a candidatura dele à reeleição insustentável. Uma história delicada, com gafes, incidentes e episódios difíceis de contornar, que o correspondente Felipe Santana conta agora pra gente. Qual a hora de parar? A idade de Joe Biden já era uma preocupação dos eleitores na última corrida presidencial. Ele tinha 77 anos, mas conseguiu convencer o eleitorado de que estava bem e tomou posse em 20 de janeiro de 2021. Junto com o poder, veio a observação constante de sua capacidade física e cognitiva. 2 meses depois de assumir, ao embarcar numa viagem à Geórgia, ele tropeçou várias vezes nos degraus, antes de se virar para saudar o público. Biden sempre procurou dar provas de vitalidade, mas preocupou os eleitores em junho de 2022 ao cair de bicicleta. Em julho do mesmo ano, pegou Covid pela segunda vez. Gravou um vídeo comunicando que estava bem. 3 meses depois, recebeu um reforço da vacina antes das festas de fim de ano. É recomendação para idosos. No ano seguinte, tropeçou e caiu na formatura de oficiais da aeronáutica. E nesses 4 anos, foram vários os episódios de lapsos na fala. Ano passado, Biden disse que o presidente russo estava perdendo a guerra no Iraque, quando queria dizer Ucrânia. Em novembro, afirmou que a cantora Britney Spears estava fazendo um show no Brasil, quando queria se referir à popstar Taylor Swift. Nesse período, um conselheiro especial do Departamento de Justiça estava investigando o presidente porque ele levou para casa documentos secretos do governo. O relatório final da investigação foi divulgado em fevereiro desse ano e dizia que, quando interrogado, Biden respondeu mais de 100 vezes que não se lembrava, ou não sabia, ou que não tinha ideia. Biden não foi acusado de nada porque faltaram provas. Mas o promotor escreveu que o presidente parecia um idoso bem-intencionado com uma memória fraca, que tinha dificuldade de lembrar de detalhes e que seria difícil convencer um júri de considerá-lo culpado de um ato que requer um estado mental afiado. 4 dias depois, Biden convocou uma coletiva para se defender do que dizia o relatório. Mas não deu certo. No discurso, se referiu ao presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi como presidente do México. Depois ele disse: minha memória não é... Minha memória está bem. Minha memória... Olha o que eu fiz desde que me tornei presidente. Nenhum de vocês acreditava que eu poderia passar as legislações que eu passei. Como isso aconteceu? Bem, talvez eu tenha esquecido do que estava acontecendo. Depois disse: sou bem-intencionado, sou um homem idoso e sei muito bem o que estou fazendo. O jornalista perguntou: quão fraca é sua memória e você pode continuar a ser presidente? Biden respondeu:
Minha memória é tão fraca que te deixo falar. Minha memória está boa. Olha o que fiz desde que me tornei presidente. 3 semanas depois, Biden fez o exame protocolar e disse aos repórteres: os médicos disseram que eu estou muito jovem. Logo depois desse dia, Biden venceu as eleições prévias para se tornar o candidato do partido na disputa eleitoral desse ano. Todas as pesquisas mostravam, entretanto, que a idade dele era a principal preocupação do eleitorado. Mesmo assim, os democratas seguiram o apoiando e prenderam a respiração, até o dia 27 de junho. Nesse dia, Biden teve que enfrentar Donald Trump num debate. Foi nesse trecho que um país inteiro se perguntou: qual a chance de Joe Biden vencer e de governar por mais 4 anos? Biden estava falando sobre dívida, passou para creches, depois Covid, no encadeamento de ideias sem sentido. Dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Na hora, a imprensa americana ferveu. Os principais veículos de comunicação pediam a saída do presidente. Em um editorial, o jornal The New York Times disse que no debate, Biden parecia a sombra do que um dia foi um grande servidor público, que ele tinha dificuldade de explicar o que faria no novo mandato e de responder às provocações de Trump. Mais de uma vez, ele mostrou dificuldade de terminar uma frase. O jornal escreveu: o melhor serviço que Biden pode prestar ao país é escolher alguém mais capaz. Parecia que o clima poderia mudar quando Biden apareceu no dia seguinte. Em um comício na Carolina do Norte, era outra pessoa, enérgico, potente, capaz. Disse: eu sei que não sou jovem, para dizer o óbvio. Eu não ando com a facilidade de antes, eu não falo tão bem como antes. E também não debato tão bem. Mas eu sei de uma coisa: eu sei falar a verdade. Eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei, como milhões de americanos sabem, que quando você é derrubado, você se levanta. When you get knocked down, you get back up. No fim de semana, ele se reuniu com a família e juntos decidiram que enfrentariam essa batalha. Na segunda-feira seguinte, ligou de surpresa para um programa de TV. O apresentador é conhecido como um de seus principais apoiadores. Bravo, Biden defendeu que não são as elites do Partido Democrata que decidem se ele fica na disputa. No mesmo dia, escreveu uma longa carta para os democratas, exigindo que parassem com os pedidos para ele se afastar. Chamou uma reunião virtual com todos, que acabou numa discussão acalorada sobre a idade e a capacidade mental dele. Mas vários tiros saíram pela culatra. Na cúpula da OTAN, convocou uma entrevista coletiva com jornalistas. Mas logo antes, num evento, foi apresentar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o chamou de Vladimir Putin, exatamente o inimigo. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. Thank you so much, Mr. President, dear our friends of Ukraine. Depois, na coletiva de imprensa, chamou a sua própria vice, Kamala Harris, de Donald Trump. I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President. Biden foi perdendo, aos poucos, mas de forma consistente, o apoio dos aliados. Até o ator George Clooney escreveu um artigo de opinião no New York Times que dizia: amo Joe Biden, mas precisamos de um novo candidato. Os mega doadores que financiam a candidatura começaram a congelar os repasses, mesmo com diversos encontros com o presidente. E os senadores e deputados candidatos à reeleição começaram a abandonar a candidatura de Biden com medo de afundar as deles próprios. No dia 17 de julho, Biden já tinha sido até anunciado no palco em um encontro com eleitores latinos no estado de Nevada, quando a organizadora avisou que ele não iria mais, que tinha testado positivo para a Covid-19. Biden parecia fragilizado ao caminhar quando voltou para casa. Esse processo natural de envelhecimento de Biden deixou um país ansioso e triste. É como se ele colocasse um espelho na frente de todos nós, um retrato da condição humana. Nós vamos saber a hora em que devemos parar de dirigir, de cozinhar, de tomar decisões importantes que afetam a vida das nossas famílias.
No caso do presidente dos Estados Unidos, o poder do cargo é até difícil de imaginar. Mas prever que nos próximos 4 anos Biden ainda seria capaz se mostrou impossível. Ele soube parar. Olha, a corrida eleitoral nos Estados Unidos entra agora, então, numa nova fase e ainda com muita indefinição. E para falar sobre esses desafios do Partido Democrata, a gente conversa agora com o comentarista Guga Chakra, que está ao vivo lá em São Paulo. Guga, o que a gente pode esperar para os próximos capítulos dessa história? Boa noite. Boa noite, Maju. Boa noite, Poliana. Olha, Maju, em primeiro lugar, a definição do Partido Democrata. Quem será a candidata ou o candidato do partido? Aparentemente, nesse momento, tende a ser a Kamala Harris, mas não dá para cravar ainda que será a vice-presidente. Eles sempre precisam definir bem como será esse processo de escolha do candidato ou da candidata do partido e que seja escolhido de uma forma que não gere rupturas dentro do partido, que a esquerda do Partido Democrata, muito associada a figuras como Bernie Sanders, que é independente, mas exerce enorme influência na esquerda democrata, ou a direita do partido, concorde com essa candidatura, como eles concordaram, inclusive, com Joe Biden, porque se houver algum tipo de fratura, esse candidato ou essa candidata entra enfraquecido na eleição. Então, esse é o grande desafio do Partido Democrata nesse momento, com pouco tempo para fazer essa decisão. Em eleições passadas já tiveram divisões fortes no partido, a mais recente entre o próprio Bernie Sanders com a Hillary Clinton em 2016. Então, isso que a gente tem que observar no lado democrata e, posteriormente, qual vai ser a estratégia para derrotar o ainda favorito Trump. Mas o lado republicano também tem desafios, porque eles montaram a estratégia em função de enfrentar o Biden na eleição, usando a favor deles a questão do Biden estar extremamente fragilizado, enfraquecido como candidato e questionamentos sobre a capacidade cognitiva dele. Mas o Biden não será mais o candidato. Então eles vão precisar bolar uma nova estratégia contra outro adversário ou outra adversária. Isso é um desafio muito complicado para o Partido Republicano. Partido Republicano que até quinta-feira vivia seu melhor momento, com Trump sobrevivendo a uma tentativa de assassinato, liderando as pesquisas, mostrando uma união do partido muito forte na convenção. Isso mudou um pouco com o discurso do Trump, que voltou a ser divisivo, e claro, agora com a desistência do Biden, que muda completamente a dinâmica dessas eleições. Obrigada, Guga. Daqui a pouco a gente conversa mais. Fica aí, né? E Joe Biden está na política há mais de 50 anos. Ao longo dessa trajetória, tomou inúmeras decisões importantes. Mas talvez nenhuma tenha sido tão difícil quanto a de hoje. Desistir de disputar a reeleição à presidência dos Estados Unidos. O primeiro emprego de Joe Biden foi aqui nessa piscina. Era salva-vidas. Carismático, conhecia todo mundo pelo apelido. A piscina fica num bairro negro, num país que é mais dividido pela cor até do que pela classe social. O trabalho o transformou. Foi com essas amizades que fez ali e a desenvoltura que surgiu a ideia de virar vereador. Ele não é falso, tem valores, foi assim que ele cresceu. Pouco importava nesse momento o fato de ser gago, o que, segundo Biden, moldou o caráter dele. E nem que, na verdade, ele não tenha nascido ali em Delaware, mas em Scranton, na Pensilvânia. Mais precisamente nessa casa. A família poderia ter passado a vida inteira ali se o pai dele não tivesse perdido o emprego. Foi por isso que mudaram para um lugar em que poderiam sobreviver. Em Wilmington, onde fica a piscina, Biden assumiu o primeiro cargo político. A principal batalha como vereador era dar moradia digna para os negros, colocá-los em pé de igualdade com os brancos da cidade. Biden estudou História e Ciência Política na Universidade de Delaware. Um dia, quando estava de férias, viajou para as Bahamas com colegas da universidade. Lá, conheceu Nelia Hunter. E os dois se mudaram juntos para Syracuse, em Nova York, onde Biden estudou Direito. Ele tinha 24 anos quando se casaram. Tiveram 3 filhos. Nelia estava ao lado dele numa campanha pretensiosa para virar senador, com apenas 29 anos de idade. Eles conseguiram. Biden se tornou um dos senadores mais jovens da história.
Mas um mês depois, a primeira de uma série de tragédias que marcaram a vida da família. A mulher e os filhos sofreram um acidente de carro. Só sobreviveram os pequenos Hunter e Bo. Foi ao lado da cama do filho no hospital que ele tomou posse. Para conseguir ser pai solteiro, ele continuou morando em Delaware e ia todos os dias a Washington, de trem, 2 horas de viagem. No fim do expediente, pegava o mesmo trem e voltava para casa a tempo de colocar as crianças na cama. Quase toda a carreira dele foi na capital federal. 47 anos na política. Joe Biden ficou conhecido por ser um grande mediador e transitar em todos os lados do espectro político. Ele se sentava atrás de mim no Senado, então eu tive muito Joe Biden no meu ouvido por muito tempo. O ex-senador Byron Dorgan foi colega de Biden por 16 anos. Minha filha faleceu depois de uma cirurgia no coração. Eu fiquei arrasado. Uma noite estava sentado sozinho no Senado, pensando se valia a pena continuar. Aí eu senti uma mão no meu ombro e era Joe Biden. Ele disse, eu sei o que você está sentindo. Foi um momento que eu nunca esqueci, que mostra a capacidade de empatia dele. O professor de políticas públicas da Universidade Georgetown, Mark Rom, explica. O Senado é um esforço colaborativo. Ele teve algumas conquistas, mas não existe legislação que tenha marcado o nome dele. Aos 34 anos, Joe Biden se casou com Jill Jacobs, com quem teve uma filha, Ashley. Ele tentou ser candidato à presidência na eleição de 1988, mas desistiu porque foi acusado de plagiar um discurso. Em 2008, tentou de novo. Mas no mesmo dia em que assinava a papelada da candidatura, disse ao jornal New York Observer: "Você tem o primeiro afro-americano popular, articulado, brilhante, limpo e bonito. Quer dizer, isso é história para um livro." Ele foi acusado de racismo pela declaração. Biden ama falar e nem sempre pensa no que fala. Barack Obama ganhou a indicação do partido. E Biden ganhou a indicação de Obama para vice. Joe Biden, você foi a primeira decisão que tomei e foi a melhor. Por 8 anos, Joe era o último homem na sala em qualquer momento que eu tivesse que tomar uma grande decisão. Em maio de 2011, Biden também foi o último homem na sala. Deu o último conselho quando Obama tinha que tomar uma decisão. Se dava ok para a operação que levaria à morte Bin Laden no Paquistão. Biden disse: "Senhor presidente, minha sugestão é não faça." Mas Obama foi em frente e o momento foi celebrado como um dos mais importantes do governo. Biden estava determinado a capturar Bin Laden, mas achava a operação arriscada. A carreira política vitoriosa ficou na frente de uma vida pessoal conturbada. O filho, que Biden acompanhou no hospital depois do acidente de carro, virou procurador federal, mas morreu muito aos 46 anos de câncer no cérebro. O outro filho, Hunter, sempre foi uma preocupação na carreira política de Biden. Em 2024, foi condenado por ter comprado uma arma dependente de drogas. Aos 78 anos, Biden fez uma campanha à Casa Branca baseada na ideia de que poderia derrotar Donald Trump, exatamente por ser um pouco chato. Era a aposta em 2020 para acalmar o país depois de 4 anos de caos. De repente, os Estados Unidos foram varridos por uma onda de protestos. Depois do assassinato de George Floyd, milhares de pessoas foram às ruas dizer que vidas negras importam. Os negros foram às ruas. Exatamente o eleitorado que Biden defendeu desde que era vereador. Escolheu para vice a primeira negra da história a ocupar esse cargo, Kamala Harris. Em meio à pandemia, foram 4 noites de apuração de votos. De Donald Trump dizendo, sem apresentar provas, que a votação não tinha sido legítima. Biden ainda teve que enfrentar uma invasão ao Congresso apoiada por Donald Trump
antes de conseguir ser confirmado presidente. Let's walk down Pennsylvania Avenue. 90% dos negros do país votaram nele. Foram os negros que colocaram Joe Biden na Casa Branca. É como se depois de mais de 50 anos em Washington, ele tenha sido levado ao poder por quem tem menos acesso e representa todas as minorias. Como se a mão que o empurrasse para cima tivesse saído dessa piscina, que hoje leva o nome dele. Agora a gente fala sobre Kamala Harris. Ela tem 59 anos e é vice-presidente dos Estados Unidos, a primeira mulher da história a ocupar esse cargo. Agora ela vai buscar o maior desafio de sua carreira política. Kamala Harris é filha do sonho americano. Nasceu em 1964, na cidade californiana de Oakland, de um casal de imigrantes. A mãe, indiana, se tornou pesquisadora de câncer de mama nos Estados Unidos. O pai, jamaicano, é economista e professor da Universidade Stanford. Kamala construiu uma sólida carreira política na Califórnia. Se elegeu promotora de São Francisco em 2004 e 6 anos depois foi eleita procuradora-geral do estado, a primeira mulher e a primeira pessoa negra no cargo. A primeira de uma série de barreiras de gênero e raça que ela quebrou. Na promotoria, ficou conhecida pela atuação no combate a casos de violência doméstica e exploração de crianças. O trabalho deu destaque a Kamala Harris, que decidiu disputar a eleição para senadora em 2016 e se tornou a segunda mulher negra da história a ocupar uma cadeira no Senado americano. Deixou sua marca no trabalho nas comissões como uma questionadora contundente nas audiências, como nas sabatinas dos juízes indicados por Donald Trump para a Suprema Corte. Vista como um nome de peso na renovação do partido, disputou com Joe Biden a vaga democrata à presidência em 2019 e fez críticas duras a ele nos debates. Condenou Biden, por exemplo, por ter defendido 2 senadores que apoiaram a segregação racial e tentaram impedir crianças negras de usar ônibus escolares. E lembrou, uma menina na Califórnia fazia parte da 2ª classe integrada do estado e ia de ônibus escolar todos os dias para a escola. Essa menina era eu. And that little girl was me. A pré-candidata não decolou e acabou abandonando a corrida e sendo escolhida para ocupar o lugar de vice na chapa. Na época, Biden procurava uma mulher para o cargo, mas a decisão também levou em conta a idade de Joe Biden. A vice-presidência tinha que ser assumida por alguém considerado pronto para assumir a presidência ou para concorrer à presidência se Biden não tivesse condições. Num debate com Mike Pence, vice na chapa republicana, foi incisiva quando o oponente tentou interromper sua fala. Mr. Vice President, I'm speaking. A escolha ajudou a atrair o voto de mulheres, negros, jovens e eleitores decisivos. E a ligação para Biden, quando o resultado saiu, foi uma das imagens mais marcantes da eleição de 2020. Nós conseguimos, Joe. Você vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. You're gonna be the next president of the United States. E Kamala se tornou a primeira mulher, a primeira negra, a primeira descendente de asiáticos a ser vice-presidente dos Estados Unidos. Na noite da vitória, vestida de branco, Kamala Harris se destacou num discurso cheio de esperança. You voted. Vocês votaram e deram um recado claro. Escolheram esperança, decência, ciência e, sim, a verdade. You chose hope and unity, decency, science and, yes, truth. Ainda no começo do governo, Biden designou Kamala para assumir a gestão da crise de imigração ilegal. Mas a vice-presidente foi criticada por demorar a ir à fronteira e fez apenas uma única visita. E foi acusada pela oposição republicana de menosprezar a urgência da situação. Alguns governadores chegaram a mandar ônibus com imigrantes para a casa dela.
Assumiu a liderança da defesa dos direitos reprodutivos das mulheres, mas teve dificuldades para encontrar um protagonismo próprio. Sofreu com ataques duros de seus adversários sem ser defendida por seus aliados. Viu sua popularidade cair e seus índices de aprovação serem menores do que os 3 últimos antecessores. Para muitos, teve uma atuação apagada, a ponto de a participação dela na chapa à reeleição de Biden ter sido questionada. Depois do desempenho desastroso de Biden no debate contra Donald Trump, Kamala ficou numa posição extremamente delicada. Enquanto os próprios eleitores democratas e figuras influentes do partido pediam a saída de Biden, Kamala teve que defender a candidatura dele ao mesmo tempo em que seu nome passou a ser considerado como possível candidata substituta em caso de desistência do presidente. Só ela poderia usar os fundos de campanha que já foram doados para a chapa Biden-Harris. Em junho, a campanha tinha em caixa 95 milhões de dólares. Além de Joe Biden, boa parte da cúpula democrata também declarou apoio a Kamala Harris. Mas o martelo só vai ser batido mesmo na convenção do partido, marcada para o dia 19 de agosto em Chicago. Até lá, outros nomes podem desafiar a indicação, o que resultaria no que é chamado de convenção aberta. Nesse caso, os delegados poderiam escolher uma chapa totalmente nova para concorrer à presidência. Our energy should be used to solve problems. Um dos nomes mais fortes apontados por democratas é o da governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, uma das mais populares do país. Mas a imprensa americana afirma que ela não pretende desafiar Kamala. Gavin Newsom, governador da Califórnia, também é uma figura em ascensão no partido. Outro governador que despontou nos últimos anos foi Andy Beshear, do Kentucky, que está no segundo mandato, apesar de o estado ser de maioria republicana. Fato é que uma disputa interna no partido pode acabar beneficiando o candidato concorrente, Donald Trump, que saiu mais forte do que nunca da convenção republicana, que acabou esta semana. Os democratas precisam correr contra o tempo para definir um nome. E como a gente viu aí na reportagem da Sandra Coutinho, a definição oficial do candidato dos democratas à presidência dos Estados Unidos só deve ser conhecida no mês que vem. Aí a gente conversa de novo com Guga Chakra. Guga, até lá tem muita negociação pela frente, né? Exato, Poliana. Primeiro, há uma dúvida se os democratas vão manter uma votação remota que eles pretendiam fazer para escolher o candidato ou a candidata antes da eleição. Eles tinham esse plano quando Biden ainda era o candidato e seria feita essa votação no início de agosto, por questões burocráticas envolvendo os estados americanos, que alguns estados exigem que os candidatos sejam registrados numa data anterior ao final da convenção democrata. Então, essa seria uma alternativa e, nesse caso, a Kamala Harris ou outro candidato ou candidata seria escolhido mesmo antes da convenção. Mas existe a possibilidade de o Partido Democrata, mesmo assim, manter a definição do candidato daí numa votação formal dentro da convenção democrata no mês que vem em Chicago. Agora, supondo que a Kamala Harris seja mesmo a candidata, que é o que tudo indica, inclusive o Gavin Newsom, governador da Califórnia, deu indicações de que apoiaria a Kamala Harris, aí vem um outro passo, né? Que é a definição de quem será o vice ou a vice da Kamala Harris. E aí estão alguns dos nomes citados pela Sandra Coutinho. A Gretchen Whitmer é governadora do Michigan, eleita, reeleita e popular. E Michigan é um dos mais importantes estados pêndulo dos Estados Unidos, que são aqueles estados sem predomínio democrata ou republicano. Então são os estados decisivos na eleição, porque na Califórnia, Nova York, a gente sabe que vai ganhar um democrata. No Texas, a gente sabe que vai ganhar um republicano. Mas em Michigan, a gente não sabe quem vai ganhar. Então ela ajudaria bastante. O Gavin Newsom também seria uma alternativa, assim como o Josh Shapiro, governador da Pensilvânia. Poliana. Isso aí, pessoal, tá? Coloquem aqui embaixo a opinião de vocês com relação a esta decisão
do Joe Biden. Esta decisão, né, ele tomou uma decisão precipitada, poderia ter esperado um pouco mais? Ou vocês já acham que realmente ele tomou a decisão correta, que outra pessoa deve substituí-lo para ir concorrer à próxima, né, a eleição presidencial aí nos Estados Unidos, tá? A opinião de vocês é muito importante, quero ver vocês comentando aqui embaixo aqui nos comentários, tá? Seguindo aqui com as informações, gente, tá? A notícia divulgada aqui, ó, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, tá? Isso aqui está na página oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Olhem só, MDS flexibiliza a entrada de famílias unipessoais no Bolsa Família, gente, tá? O que isto significa? Vamos prestar aqui atenção na matéria, ó. Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, adotou medidas para flexibilizar a entrada de famílias unipessoais no Bolsa Família. O limite de 16% de atendimento de famílias unipessoais continua valendo para pré-habilitação no programa. No entanto, ao chegar nesse limite, grupos de unipessoais pertencentes a 3 grupos específicos ainda poderão ingressar no Bolsa Família. Passam a ser pré-habilitadas famílias unipessoais que tenham em seu registro, tá, cadastral indicação de que estão em risco de segurança alimentar, indicação de que estão em situação de violação de direitos, né, ou identificação de registros ou atualização cadastral realizado mediante entrevista em domicílio registrada no Cadastro Único. O MDS, por meio da Secretaria de Renda de Cidadania, considera pertinente que seja aplicada a medida razão, né, das especificidades de alta vulnerabilidade social e da alta confiabilidade das informações prestada quanto à composição unipessoal. A medida foi publicada na Portaria 1003 do MDS. Cabe reforçar que a pré-habilitação não garante o ingresso imediato no Bolsa Família. Ou seja, vai ter ali aquela fila de espera para conseguir a concessão, ó. A concessão mensal de benefício depende ainda de priorização de municípios de acordo com a cobertura do programa e da disponibilidade orçamentária e financeira da União, é claro. As flexibilizações foram implementadas após tratativas do MDS com a Defensoria Pública da União, a DPU, e alcançam todos os municípios brasileiros a partir da folha de julho de 2024, sendo aplicada também ao auxílio gás, benefício transferido a cada 2 meses, ou seja, referente ao Bolsa Família e referente também ao auxílio gás. Pessoas unipessoais também podem ter direito aí ao recebimento do auxílio gás, ou seja, anteriormente era especificado, né, tinha uma lei dizendo que apenas 16% dos beneficiários do Bolsa Família poderia ser ali restrito para as pessoas que moram sozinhas, unipessoais. Com essa decisão, a depender da situação de vulnerabilidade social daquela pessoa que mora sozinha, ela sim, além dos 16%, poderá ser ingressada aí no Bolsa Família. Se ficou alguma dúvida, registra aqui embaixo nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o nosso próximo encontro.